E para contar mais sobre as doenças do confinamento e destacar uma delas, principalmente por conta da maior regularidade do aparecimento dessas doenças nos confinamentos, está aqui comigo o Felipe Pivoto. O Felipe é gerente de serviços técnicos para bovinos da Vetoquinol. Seja bem-vindo, viu, Felipe? Obrigado por estar aqui com a gente e, claro, contando mais um pouquinho das doenças de confinamento. Nosso destaque é o nome é até difícil aqui, pododermatite. É isso mesmo? Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme estar participando do programa. Então, pododermatite, né, o podridão do casco, problemas do casco aí, que é uma das principais enfermidades, né, que a bovinocultura ali enfrenta, principalmente quando a gente está trabalhando com o confinamento, né, que é o momento bem propício agora de estar fazendo essa terminação, né, intensiva aí dos bovinos. Felipe, vamos entender por que as doenças de confinamento elas aparecem, né? Qual é o ambiente, qual é a causa, a motivação que faz com que, por exemplo, a podridão do casco aconteça? Então, o, o ambiente é um dos principais fatores de riscos relacionados ao aumento dessa morbidade ou surgimento, né, dessas pododermatites, desses problemas de casco em animais confinados, né? Como a gente, quando está confinando, a gente faz uma intensificação, então coloca uma intensidade, um volume muito grande de animais por metro quadrado, acaba que a questão do piso, né, então o ambiente ali, comece a fazer com que abram portas aonde facilite a proliferação dessas bactérias que causam esses problemas no casco do animal, né? Então, dando exemplo, confinamentos onde tem muito lodo, né? Tem umidade, barro, né? Que tem essa questão do barro, começa a tornar aquele tecido animal ali, né? O casco do animal, o membro como um todo, mais maleável, fazendo fissuras ali, onde o agente patógeno ali, né? O agente infeccioso, ele possa vir a está desenvolvendo o ciclo dele e aí desenvolvendo então a doença, né? Outras questões piso onde muito cascalho, né? Também vai fazendo essas aberturas dessas portas de entrada aí para as bactérias que estão presentes no ambiente e elas também se proliferarem e aí também desenvolver essa questão da doença, né? Tudo isso, esses fatores de riscos presentes, somado a uma baixa da imunidade do animal, muitas vezes por causa do estresse, que é dessa troca de ambiente, isso aí vai aumentando, vai facilitando que ocorra, então, esse aumento dessa presença, desses desafios sanitários que a gente tem no confinamento, né? Então, baixa de umidade e um ambiente propício vai fazer com que a gente tenha um ambiente propício para a disseminação, né, desses agentes, vai ter que a gente tenha esse aumento nos casos de pododermatite em confinamento. Eu tenho um número aqui, queria até a sua confirmação, porque é um número importante. De acordo com o levantamento do Confina Brasil, no ano passado, feito no ano passado, mais de 60% dos confinamentos visitados relataram a ocorrência de doenças de casco, entre elas aí a pododermatite. Ou seja, é bem frequente essa situação, Felipe? Pododermatite e doença respiratória são as duas principais doenças que acometem. Então, é muito frequente, né? Eu tenho rodado vários confinamentos em várias regiões do país e normalmente a gente sempre tem, né, uma ala, uma baia que é onde estão os animais enfermos e ali normalmente tem uma grande quantidade que é a questão do problema de casco, né? Tem algumas medidas preventivas que a gente vem trabalhando, né, e conscientizando a equipe dos confinamentos a realizarem, e também, né, depois de instalado, a gente também tem sistemas de tratamento aí que fazem com que o animal recupere, né, então tem uma cura e volte a produzir ali para a gente conseguir
fazer essa terminação desses animais. Mas sim, é uma morbidade muito alta, é uma frequência muito alta e praticamente mais da metade dos confinamentos tem presença de pododermatite. Você falou em alternativas ou possíveis fatores para evitar, para prevenir aí essa doença. Vamos dar dicas práticas aqui, Felipe? Quais medidas podem ser tomadas nesse sentido de prevenção? Principalmente a questão do piso do confinamento, né? Esse é um dos principais pontos, né, que tem de se trabalhar, né? Então, evitar que forme muito lodo, então, principalmente, esse atual, mas então evitar essa questão de lodo, evitar de colocar em pisos aonde tenham colocado cascalho recentemente, né? Que isso aí então tem essas pedras que também vão facilitar essa abertura. A questão da dieta também, né? Então fazer uma dieta bem balanceada, que evite aquela sobrecarga de carboidrato, né? Que vai poder proporcionar ali uma laminite, enfim, nos animais. São dois pontos bem cruciais aí que a gente tem que tomar como medida, né, no confinamento. Essas são as mais práticas que a gente consegue ajustar facilmente no confinamento, né? E nem digo facilmente, né? Porque o piso é um dos principais desafios em confinamento. Mas tem medidas aí que a gente deve de tomar um cuidado previamente a trazer o lote para dentro desse confinamento, que isso vai reduzir essa incidência de pododermatite. As Também consequências. cuidar para não trazer animais que já. Não, pode Não, complementar, perdão, só para desculpe. finalizar, né? Também para complementar, né? Cuidar para não. Né, tipo, uma. Felipe, Felipe, Ou que já tem algum Felipe, problema de caso. desculpa te interromper, houve uma perda da conexão. Faz esse complemento de novo para a gente, só para a gente entender. Também precisa fazer o quê? Não trazer animais que já carregam esse problema. Então, chega um lote de bovinos onde já tem animais com problema de carro. E alguns, a maioria, no caso, são taiosos. Né? Então, trazendo infeccionado dentro daquela baia. Né? Então, evitar já fazer ali uma seleção nos animais e evitar que esses animais entrem no confinamento, que eles possam estar fazendo essa disseminação. Então, é fazer a Vocês me separação. escutam bem? Então, tá com a conexão um pouco ruim, mas vamos lá. É fazer a separação desses animais que chegam para o confinamento já doentes, então. É essa a dica, certo? Isso. Tá. Muito bem. Perfeito. Uhum. Isso aí. Agora, é uma doença que pode provocar morte dos animais? Em casos extremos, a gente vai ter morte dos animais, sim, né? Mas o grande prejuízo dela está na redução da produtividade, né? Animais com pododermatite, com problemas de casco, eles reduzem drasticamente o ganho médio diário, né? Então, um animal com dor, ele não vai se alimentar adequadamente, e aí se ele, ou muitas vezes por causa da dor, ou às vezes ele tem dificuldade para se locomover até o coxo. A gente sabe que no coxo tem a competitividade também, então como eles não têm todos os membros para apoio, dificulta também essa questão da competitividade, e isso faz com que ele consuma menos, né? Se consumir menos, consequentemente ele acaba produzindo menos também, né? E aí então o impacto econômico é muito drástico, é grave, reduz muito a rentabilidade do confinamento quando a gente tem instalado essa doença, né? Mas em casos mais extremos pode levar até a morte, né? Mas eu digo que no momento que tu já tem ali no confinamento o problema de casco, os teus prejuízos já estão bem significativos já. Tem como contabilizar essa perda de peso? Dá para medir isso como consequência aí para os animais?
Sim, e aí vai variar muito do grau, né? Não tem como até trazer um número ah, aproximado aqui, porque depende muito do grau ah, da infecção ali que está, né? O grau o grau que a gente diz, o grau de claudicação dos animais. Mas a gente tem como avaliar sobre pegar o GMD do animal, do indivíduo que apresentou esses problemas e comparar com a média do GMD que deu no lote dos animais sadios, né? Então, como tu separa esses animais, tu faz uma avaliação do GMD desses animais doentes que manifestaram a pododermatite durante esse percurso do confinamento e tu compara com a média dos animais sadios, né? Então tu vai ver que dá uma diferença bem significativa na questão de produtividade. E É, até né? tempo, né? Tempo de confinamento também vai aumentar, né? O animal que apresentou problemas de casco, ele vai ficar um período maior no confinamento para conseguir chegar e fazer aquele acabamento. Tem algum sintoma que acende o sinal de alerta aí para o pecuarista? A importância de ter uma equipe bem treinada, fazendo a ronda em todas as baias do confinamento, diariamente, né? Avaliando principalmente a questão da claudicação. Então, os animais começam a já apresentar uma dificuldade no locomover. Né? E aí tem as escalas, né? Tem alguns que usam de 1 a 5, outros de 1 a 4. Isso aí vai de acordo com cada região, mas o importante é ter uma pessoa fazendo a ronda, com uma boa experiência, né, que tome esse cuidado para avaliar ali no lote se tem algum animal já manifestando essa questão de claudicação, né? E aí, quanto antes entrar com o tratamento, maior é a chance, né? Maior é a chance de tu ter uma cura e mais rápido e menos produtividade tu vai perder. E o tratamento é simples, enfim, exige um controle, obviamente, mais eficiente ali da doença, mas relativamente simples, o resultado rápido, Felipe? É, volta também dependendo muito do grau, né? Mas se tu pegar em fase inicial, tipo, num grau 1, é relativamente fácil de fazer o tratamento, né? O tratamento baseia-se muito do uso do anti-inflamatório e é muito importante o pecuarista lembrar da importância do uso do anti-inflamatório, e aí indico bastante as questões do anti-inflamatórios não esteroidais, né? Associado a um antibiótico. Então, um antibiótico que tenha um longo aspecto de ação, né? Porque a gente não vai ter certeza de qual é a bactéria, embora a gente saiba qual que é a mais prevalente, né? Então, o uso do antibiótico, que é o que a maioria dos confinamentos fazem, né? Associado ao uso de um anti-inflamatório. Então, é fundamental que faça o uso do anti-inflamatório também, né? Então, um antibiótico anti-inflamatório, algumas situações mais graves, há necessidade também da questão do casqueamento, né? E aí com um profissional já bem treinado, capacitado para fazer essa questão do casqueamento, em algumas situações é necessário. Né? E tirar esses animais daquele ambiente onde proporcionou o, uh, essa doença. Né? Então, levar para piquetes aonde o piso, principalmente, traga um maior conforto. Né? E aí vai aonde, né? Pode ser que seja dúvida do pessoal, vai depender muito da realidade de cada confinamento. Né? Muito bom. Meu caro, obrigado pela participação, obrigado pelos esclarecimentos e é um momento importante porque, afinal de contas, estamos no segundo semestre, onde tradicionalmente os confinamentos estão ativos, cheios, e esse ano em especial, muitos animais confinados e todos os números que a gente tem visto aí mostram que teremos aí um grande volume de animais confinados à disposição do mercado ao longo aí desse segundo semestre. Portanto, se você não quer ter prejuízo com perda de peso, com um animal ali com dificuldade para se alimentar, portanto, fique atento aí às dicas que o Felipe Pivoto trouxe para a gente. Obrigado, Felipe. Volte sempre. Eu que agradeço, um abraço a todos.